Se nós vamos falar exatamente sobre contas públicas, essa possibilidade de termos um novo tributo sobre transações digitais e todas essas questões que estão em aberto. Nós estamos em contato com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, vamos começar então pela defesa. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, a gente fazendo a enquete a respeito da nova CPMF. Lembrando que nós tivemos no começo do governo a queda de um secretário da Receita Federal, exatamente por essa ideia. Agora vem com um carimbo de transações digitais e o governo parece colocar quase como uma moeda de troca até para apoiar a reforma tributária que já está em tramitação lá no Congresso. Bruno, como é que você vê essa possibilidade? Olha, é realmente impressionante não só a insistência, né, do Paulo Guedes e, enfim, de parte da equipe econômica nesse imposto, que é muito ruim, né, agora com uma roupagem nova, enfim, incidindo apenas sobre transações digitais, isso traz uma série de distorções e vai contra uma série de movimentos que acontecem no resto do mundo, né, enfim, que é a redução da circulação do papel moeda, a maior participação justamente das transações digitais, e o imposto dessa natureza incentiva justamente o contrário, né? Incentiva as pessoas a voltarem a andar com dinheiro na carteira, né? Com papel moeda. Né? Isso é totalmente contraintuitivo, vai contra o que se faz no resto do mundo e gera até alguns custos para o Banco Central, para a Casa da Moeda, enfim, coisa que não seria necessário se você estimulasse mais as transações digitais, né? Enfim, o imposto em si, né, a CPMF também tem uma série de características negativas, não fosse apenas focado nas transações digitais, e é algo combatido já há muitos e muitos anos. Enfim, felizmente a gente sabe que o Congresso é bastante resistente com isso e o próprio presidente também vai contra. Então, Paulo Guedes realmente está se desgastando à toa com essa questão da CPMF. É compreensível o esforço de querer aumentar a carga tributária, né, no momento em que as contas públicas estão numa situação dificílima e vão continuar mesmo no ano que vem, mas esse certamente não é o melhor caminho. Agora, Bruno, você falou dessa situação das contas públicas. A CPMF, ou o novo nome que venho a dar para esse tributo, ele tem uma arrecadação fácil, mesmo que possa desestimular as pessoas a andarem mais com dinheiro e fazerem menos transações digitais, ele acaba tendo uma arrecadação fácil. E o governo hoje tem a preocupação em criar o Renda Brasil, cumprir o teto de gastos, então teria de cortar também despesas, porque não dá para, só aumentando receita, você não respeita o teto de gastos, que é uma outra circunstância, e tem um rombo a ser coberto que vai ficar de herança deste ano. Este ano foi permitido gastos adicionais, foram permitidos dada a situação de calamidade, mas isso passa, né? Então aí o governo quer discutir ao mesmo tempo o orçamento do ano que vem, os gatilhos que podem reduzir essas despesas, pacto federativo também para rever algumas transferências de recursos e viabilizar financeiramente o Renda Brasil. Você acha que tem como fechar essa conta? De fato, né, o governo tem várias opções de pratos à mesa e aparentemente ele está querendo atacar todos ao mesmo tempo, né? Mais do que isso, ele está focando inclusive em um dos que certamente não vai ter futuro, né, que é o caso da CPMF. Então, se focasse esforços no que realmente precisa, que é o corte de despesas, né, que é o não carregamento de algumas despesas temporárias deste ano para o ano que vem, a coisa seria muito mais fácil. Tá? É lógico que, de qualquer forma, a situação fiscal para o ano que vem vai ser delicadíssima. Tá? Então, mesmo que as despesas extraordinárias contratadas esse ano não sejam estendidas para o ano que vem, o rombo fiscal do ano que vem vai ser enorme, porque a atividade econômica parte de um patamar muito mais baixo. Né, a gente não vai recuperar tudo que a gente tinha desde antes da pandemia tão rapidamente. Então, por isso, a arrecadação tributária, né, que se baseia na atividade econômica, ela vai continuar fraca, né, ela não vai recuperar o patamar que tinha antes da crise. Então, é por isso que, mesmo cortando essas despesas extraordinárias, o buraco fiscal deixado principalmente do lado da arrecadação, ele vai continuar sendo muito grande. Tá? Então, é por isso que em 2021 a gente deve ter um déficit fiscal muito maior do que antes da crise. Tá? Então, a gente volta à tarefa, né, de equilibrar as contas públicas só de um estágio muito, muito anterior.
Agora tem o problema, exatamente que você colocou, dessa fraqueza da atividade que pode persistir, a economia não vai recuperar o mesmo ritmo que tinha de antes da pandemia, e é importante que venha algum reforço do governo. Talvez por isso se pense na ampliação de um programa tipo Bolsa Família, que seria o Renda Brasil, não é? Seria um Bolsa Família turbinado para garantir isso. E até o Banco Central, mais cedo falávamos sobre isso, no relatório trimestral, ele coloca essa possibilidade de a economia perder o ritmo de retomada quando não contar mais. Já tem essa redução do valor do auxílio emergencial e aí se teria de ter alguma substituição para dar um fôlego adicional. E Paulo Guedes ainda coloca na troca por essa criação do novo tributo, desoneração da folha, que é uma reivindicação antiga do empresariado. Sim, realmente tem muita coisa nessa pauta, né? Acho que esse programa, o Renda Brasil, ele seria positivo, não como substituição ao auxílio emergencial, mas como, enfim, um reforço do Bolsa Família que tem efeitos positivos para a própria atividade econômica, para as regiões, né, mais pobres, né, principalmente no Nordeste, tem um peso muito grande isso, e ajudaria no ano que vem, né, uma vez que não tendo mais esses auxílios emergenciais, a atividade estaria mais exposta, né, uma vez que a gente sabe que o mercado de trabalho tem piorado bastante, deve continuar piorando, tá, mesmo passado o pior da crise, e com isso existe essa possibilidade de que a atividade realmente não decole no ano que vem, né, não recupere nem o que se espera que recupere, e que não é muito, né? A gente não tem uma premissa muito otimista para 2021, mas mesmo ela está sob risco, uma vez que a confiança do consumidor, mercado de trabalho vão continuar em terreno delicado. Então, esse auxílio do governo, essa extensão do Bolsa Família, de alguma forma ajudaria enfim, alavancar um pouco o consumo, a confiança do consumidor, que certamente vão ajudar na atividade econômica. Agora, a ampliação apenas do Bolsa Família caberia num orçamento em que o governo tenta segurar despesas? Esse é outro problema a ser equacionado. Tá? A gente tem pouca dúvida de que as despesas com esses programas, né, esses programas de transferência de renda, eles têm boa eficácia, né? E a gente sabe que outras despesas não têm nem parecida, né? Então, para que o governo possa colocar o Renda Brasil, ele teria que tirar alguma outra despesa e não colocar outra receita, né? Essa é uma tarefa difícil e o governo ainda não apontou o que poderia cortar para substituir pelo Renda Brasil. Tá? Mas acho que o ideal é colocar isso associado à reforma administrativa, principalmente, que é algo, infelizmente, hoje parece um pouco distante da realidade. Agora, toda essa discussão em que sempre se coloca aí o respeito ao teto de gastos, em vez de trazer tranquilidade, tem trazido aí mais incerteza, né, Bruno? Ao contrário do que se espera passar com um discurso aí, vamos desonerar, vamos estimular a atividade, vir com o programa social respeitando o teto de gastos, avançar com reforma tributária, e não traz a segurança que se imagina que pudesse trazer essa conversa, não é? Na verdade, ele não resolve sozinho, né? A insegurança que a gente sente é com relação ao rompimento do teto e o que acontece quando isso acontecer, né? Qual vai ser a reação dos poderes, né? Enfim, do legislativo, do judiciário ao rompimento, se vai haver represálias, se os gatilhos vão conseguir ser acionados. Então, a discussão está em torno da robustez do teto dos gastos. Né? A ideia do teto, ela é louvável e ela é importantíssima, né? Inclusive, a gente colhe frutos até hoje da implementação desse teto de gastos. A questão é que quando ele começa a ser colocado contra a parede, ele para de fazer sentido, né? Quando ele começa a ser questionado, os efeitos dele, de fato, param de existir. Então, o problema é justamente esse, né? Essa tensão no mercado é o início da precificação de um cenário sem o teto dos gastos. E Bruno, a gente sabe que os gatilhos mexem com a questão do funcionalismo, que é um ponto que o governo quis evitar,
né, desviar na reforma administrativa, mas mexeria com isso, né, para reduzir as despesas que o governo tem com a folha, não é? E agora a gente sabe o quanto que é difícil mexer nesse ponto, tanto que nós tivemos aí uma onda de progressão aí de carreira de procuradores que vai ter uma implicação pesada até para as finanças, mas dizem que já estava contemplado no orçamento, que está previsto em lei, mas sistematicamente você tem esse tipo de caso ocorrendo, não é? Isso. A gente está em ano eleitoral, é difícil a gente imaginar que a classe política fosse se voltar contra os servidores públicos, enfim, todos os funcionários de carreira. A gente sabe que o peso deles, né, o lobby que eles têm é muito grande e, naturalmente, que eles vão trabalhar para benefício próprio, né? Eles sabem que depende da força deles para que essa situação muito favorecida continue existindo, né? Enfim, de outro lado, né, deveria haver a consciência também de que a população é que paga essa conta e está sendo prejudicada por esse excesso de benefícios, né? Mas, enfim, sendo muito racional, é difícil a gente imaginar esse tipo de consciência partindo dos próprios servidores públicos sugerindo, né, corte de gastos nas folhas salariais. A gente vê o discurso para respeito ao teto de gastos, limitar despesas, avançar com reforma administrativa, mas essa notícia que eu falava é a Advocacia Geral da União, que promoveu em um único dia 606 procuradores para o topo da carreira. É o problema que se tem, né? As pessoas não vão por mérito exatamente, mas é progressão de carreira mesmo, que está pré-estabelecido que vai ocorrer dessa forma, com um salário de mais de 27 mil reais, né? É muita coisa. Exato, exato. Reforça, né, essa ideia de que é um grupo fechado, muito unido. Enfim, você está trazendo mais gente para dentro, e isso só reforça esse sistema altamente distorsivo, né, distorsivo no sentido da distribuição de renda e da concentração de gastos. Então, isso é muito difícil de mudar, né? Acho que por mais que exista alguma vontade política, isso é, enfim, facilmente suplantado pelo custo, né, que essa própria classe impõe ao resto da classe política, que aí sim fica melindrada de levar à frente esse tipo de projeto de redução com folha salarial. Perfeito, Bruno. E para fecharmos, você vê chance de alguma coisa, de algum desses pontos, a gente ter um avanço substancial este ano? Claro que tem que definir a condição do orçamento do próximo ano, não é? Deve incorporar alguma novidade em relação ao pacto federativo, talvez pelos gatilhos, mas você vê a condição desse emaranhado todo avançar? Olha, sendo duramente objetivo, não, né? Esse ano é muito improvável que alguma coisa de relevante aconteça em termos de reformas, em termos de, enfim, de semear algo para o futuro. Acho que isso é muito improvável. Acho que toda a pauta está voltada para impedir a explosão das bombas que estão armadas, né, e com o tempo correndo contra. Se forem desarmadas algumas, acho que a gente já vai ter alguma vitória. Agora, em termos de agenda positiva, para esse ano, acho muito, muito pouco provável que algo de relevante aconteça. Infelizmente. Isso, ouvimos aqui o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.